Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês tenham um excelente dia. Mais uma videoaula. Vamos falar sobre o capítulo 18 de língua inglesa. Vamos revisar. Na realidade, é um capítulo de revisão. Vamos revisar os tempos simples e os tempos que são contínuos. Tá certo? Vamos lá. Bom, vamos começar com o simple present. Formação, verbo no infinitivo sem o to. Então, vamos lembrar primeiro da regra geral. Qual é a regra geral? Coloco o S no meu verbo. Em qualquer pessoa, não. Temos que lembrar das terceiras pessoas do singular. Quem são elas? He, she ou it. Então, quando tivermos as terceiras pessoas do singular, regra geral, coloco o S no meu verbo. Certamente você já pensou aí, mas professora, isso não acontece sempre. Verdade. Temos as exceções. Daqui a pouco nós vamos falar sobre elas. Mas não esqueça, isso só vai acontecer com he, she ou it. Nas outras pessoas, basta colocar o verbo sem o to, o verbo no infinitivo sem o to, certo? Bom, usa-se o presente simples para expressar. Primeira situação, fatos. John lives em São Paulo. Olha ali, ó, John, terceira pessoa. Ele, he. Olha o que eu coloquei no meu verbo, regra geral, S, tá certo? Segunda situação. Ações habituais, geralmente empregado com advérbios de tempo. Ó, geralmente, normalmente, posso ter a oração sem os advérbios? Sim, o exemplo anterior é um caso desse. Mas são advérbios que normalmente são usados no simple present. Always, usually, every day, never, sometimes, entre outros. Então é só para você saber que quando esses advérbios aparecerem é uma dica de que você tem o simple present. Tá certo? Próxima situação. Verdades universais. Birds fly. Ó, você percebe ali agora que em fly, que é o verbo voar, não tem ES. Por quê? Ó, birds, pássaros, plural, não tem o terceira pessoa do singular. Então não esqueça, só quando tivermos he, she ou it é que acrescentaremos, regra geral, S no nosso verbo. Ok? Bom, aí coloquei aqui para você, ó. Conjuguei, né? Só para você lembrar ali, coloquei as pessoas do discurso, I, you, he, she, it, we, you and they, os pronomes pessoais. E agora coloquei os verbos ali para você. Não esqueça, ó, terceiras pessoas, he, she, it. Regra geral, S no meu verbo, o box. Você percebe que nas outras pessoas do discurso, só o verbo sem o infinitivo, walk. Bom, formação. A terceira pessoa do singular, he, she, it, de alguns verbos recebe S, regra geral, tudo bem? Já vimos isso. Mas existem outras situações que nós precisamos lembrar, são importantes. Que situações são essas? São as exceções. Primeira, nos verbos terminados em SS, SH, CH, X, Z e O, sempre que nós tivermos as terceiras pessoas do singular, he, she ou it, o que nós acrescentaremos ao verbo é S. Olha lá, kiss, kisses, terminou em SS. O que eu acrescento? É S, tá certo? Fix, terminou em X. O que eu acrescento ao meu verbo? É S. Eu sugiro que essas regrinhas estejam no seu caderno. Ah, professora, mas eu já coloquei da outra vez. Coloque novamente, você precisa fixar essas terminações, para isso não te confundir, tá certo? Então, essa é a primeira exceção. Vamos à segunda exceção, que são os verbos terminados em Y. Qualquer verbo terminado em Y? Não. Olha lá. Se o verbo terminar em Y, precedido de consoante, troca-se o Y por I e acrescentaremos o ES. Então, só se esse Y for precedido de consoante. Por exemplo, se você tiver play, ó, terminou em Y, mas é precedido por uma vogal. Regra geral, só coloca o S. Para que você faça essa troca ali que nós mencionamos agora, precisa ser um Y precedido de consoante. Cuidado, porque às vezes vocês confundem isso. Olha lá, try, terminou em Y, precedido por uma consoante. Olha o R ali. O que eu fiz? Tirei o Y, coloquei I e só depois eu acrescentei o ES. Tries.
E aí tem uma outra dica, um outro lembrete ali que é muito importante, que vocês costumam esquecer também, que é o verbo to have, né? É um verbo irregular e ele tem uma forma especial, ele não vai passar por nenhuma dessas regras. Ele tem uma outra forma. Sempre que você tiver have nas terceiras pessoas, qual vai ser a flexão dele? Has. Olha ali. I have a new car. I, primeira pessoa. Verbo no infinitivo sem o to. Agora, olha o segundo exemplo, terceira pessoa. She has a new car. Então, não esqueça do verbo to have, que ele tem uma forma especial para as terceiras pessoas do simple present. Bom, aí coloquei aqui alguns exemplos para lembrarmos das situações afirmativas, interrogativas e negativas, porque são importantes. Nós temos como auxiliar do presente simples do e does, né? Coloquei ali o exemplo da terceira pessoa, she. Né? Sabemos que vai haver uma modificação ali quando tivermos as terceiras pessoas. Olha ali. She studies every day. She, terceira pessoa. Studies, verbo terminado em Y, precedido de consoante. Tirei o Y, coloquei o I e depois acrescentei o ES. Verbo auxiliar, does. Então, does é o auxiliar das terceiras pessoas. Do para as outras pessoas. Sempre que nós estruturarmos frases interrogativas e negativas, nós teremos o verbo auxiliar. Na interrogativa, does. Na negativa, doesn't. Ou a forma contrata, does not. Tá certo? Então, olha ali o segundo exemplo. Ó. Does she study every day? Olha o que aconteceu. O meu verbo voltou para sua forma original. Por quê? Porque eu tenho o auxiliar. Olha lá, o ES já está no meu auxiliar. Does. Tá certo? Na forma afirmativa, não. O verbo permanece. Com o IES, tirei o Y e coloquei o IES, porque eu não tenho auxiliar. Mas na interrogativa e na negativa, o verbo volta para sua forma original. Não esqueça, tá certo? Professor, e se fosse do? Não teria problema nenhum, né? Se ali fosse they study every day, como seria a interrogativa? Do they study every day? Não vai ter mudança nenhuma, porque nós só acrescentamos S, ES ou IES quando temos as terceiras pessoas, he, she ou it. Bom, agora vamos lembrar do simple past, passado simples, né? Aquele tempo verbal que nós vamos usar para quando aquela ação foi concluída, né? Quando temos aquele tempo determinado, quando sabemos que a ação começou e acabou no passado. E aí nós temos duas possibilidades com o presente simples. Nós podemos ter verbos regulares e verbos irregulares. Primeiro vou falar sobre os verbos regulares. Olha lá, coloquei um exemplo. You played soccer. Ó, ED. Verbos regulares, eu acrescento o ED para que eu possa passá-los para o passado. Regra geral. Olha ali, coloquei o exemplo interrogativo para você. Quem é o auxiliar do simple past? Did. Lembre-se que no presente, lá no presente simples que nós acabamos de ver, do e does. Passado simples, did, para todas as pessoas. E aí coloquei a forma interrogativa, ó. Did you play soccer? Perceba que todas as vezes que eu acrescentar o verbo auxiliar, o que vai acontecer com o verbo principal? Volta para sua forma original. Não preciso mais usar esse ED. Tá certo? Por quê? Porque é o auxiliar agora que vai determinar, que vai nos mostrar o tempo verbal. Essa é a função do verbo auxiliar em inglês. Olha o terceiro exemplo. You did not play soccer. Escrevi por extenso, mas você poderia ter usado a forma contrata. Didn't. You didn't play soccer. Ou por extenso ou na forma contrata, não esqueça. Tem did, verbo volta para sua forma original. Tá certo? Agora, coloquei um exemplo aí com o verbo irregular. E aí você não pode esquecer que os verbos irregulares são aqueles que nós não acrescentamos o ED, tá certo? Aí é aquela nossa listinha de verbos. Olha ali o primeiro exemplo. Mary went to the beach yesterday. Went. Bom, fui na minha listinha de verbos e vi que ele é irregular, né? Went é o passado de go. Olha a forma interrogativa. Did Mary go to the beach yesterday? Ó, tem o did. Meu verbo volta para a sua forma original, volta para o presente sem o infinitivo to. A mesma coisa acontece na forma negativa. Sempre que eu tiver did, o meu verbo volta para o infinitivo sem o to. Olha a negativa. Mary did not go to the beach yesterday. Did not ou didn't, não tem problema.
Bom, agora vamos lembrar do tempo contínuo. Vamos lembrar aqui do present continuous. Qual é a estrutura dele? Verbo to be mais verbo principal acrescido de ing. Aqui eu já tenho o auxiliar, não vou precisar. Lembrar, qual é o auxiliar? Não, já está expresso ali, ó, verbo to be, tá certo? Verbo to be mais verbo principal com ing. Olha o exemplo. They are cooking now. Forma interrogativa, só você inverter a posição do verbo to be, ó. Are they cooking now? E forma negativa, they are not cooking now, ou they aren't, se você quiser usar a forma contrata. Passado contínuo, né? A estrutura é a mesma, a única modificação é o tempo do verbo to be. Se nós tivermos present continuous, am, is ou are. E se tivermos o past continuous, o was ou were. Tá certo? O was nós vamos usar para as pessoas do singular e o were para as pessoas do plural. Então, olha lá. He was traveling last week. Olha lá, passado do verbo to be, mas verbo principal com ing. Forma interrogativa. Inverte a posição do verbo to be. Was he traveling last week? E forma negativa. He was not ou he wasn't traveling last week. Ok? Bom, agora eu acredito que você já seja capaz de fazer as atividades do capítulo 18. Faça todos os exercícios e já sabe, se tiver dúvida, é só entrar em contato comigo que a gente esclarece isso na hora, tá certo? Bom, tenham uma excelente semana, continuem em casa, cuidando da saúde de vocês, porque nesse momento é o mais importante. E outra coisa, estudando, não pode esquecer, tá certo? Bom, fiquem com Deus. Um grande beijo.